Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Novamente estamos juntos para continuarmos o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós estaremos encerrando esse estudo. Eu sou a Tereza Braz, sou professora da classe Boas Novas, que funciona uma das classes da Igreja Batista em Brás Cubas. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos, meditarmos na tua santa palavra, Pai. Muito obrigada, Pai, porque embora as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, vemos que não é diferente, desde os primórdios, o ser humano sempre enfrenta as dificuldades e os problemas. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é maior do que todo e qualquer problemas ou dificuldades que venhamos a enfrentar. E nós estamos vivendo esse tempo, passando por este tempo que nós, acredito que ninguém de nós viveu, mas nós estamos com o Senhor. Porque a tua palavra é fiel, é verdadeira, e está escrito que o Senhor estaria conosco todos os dias. Jesus Cristo prometeu isso, e Ele está conosco. O que precisamos é também estarmos com Jesus, estarmos voltados para Jesus. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe neste dia, no estudo desta palavra. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós hoje estaremos encerrando esta carta, o capítulo 4 de Filipenses. Então, vemos que Paulo, ao encerrar esta carta, ele faz um apelo aos crentes ali de Filipos, para que eles pudessem viver em harmonia. Ele continua nesse capítulo 4, como nós já vimos no princípio. Paulo continua as suas exortações, as suas orientações carinhosas àqueles crentes de Filipos. E uma das coisas que ele pede é para que a união deles fosse cada vez mais estreitada, fosse consolidada. E também o que ele pede nesta carta é que eles se alegrassem sempre no Senhor. Paulo continuava também se alegrando no Senhor e grato ao Senhor, grato também à igreja de Filipos, que sempre colaborou com ele no seu ministério, no ministério que ele exercia. Hoje nós vamos ver então os versículos finais, versículos de 21 a 23, que trata da saudação de Paulo e as expressões finais dele nesta carta. Em quase todas as cartas de Paulo, nós percebemos que ele começa a carta e termina a carta abençoando os crentes com a graça, ação de graça. Aqui também, nessa carta de Filipenses, não é diferente. A graça que brilhou no coração de Paulo no caminho de Damasco jamais parou de brilhar. Nós conhecemos um pouco da história da vida de Paulo e nós sabemos que Paulo, desde o início da sua conversão, ele começou a brilhar por Cristo, começou a testemunhar de Cristo e ele jamais parou de testemunhar. Talvez Paulo pensou nos crentes de Filipos, ali reunidos, para lerem esta carta, uma carta de amor, uma carta de alegria, que Epafroditos foi o mensageiro, foi Epafroditos que levou esta carta, e ele levou ali essa carta, e ele escreve então aos irmãos: os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos que estão comigo vos saúdam. Os que são da casa de César, num dos versículos Paulo fala, os que são da casa de César também te saúdam. Lembrando que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, aguardando a decisão, o julgamento que sairia. E então, acreditamos que Paulo estava na cadeia, e lá na cadeia ele não parou de evangelizar. Ele evangelizou os presos
evangelizou os que estavam ali na casa de César, ou seja, os soldados, os funcionários do imperador. Todos Paulo procurou evangelizar. E ele chamava aqueles irmãos, aquelas pessoas ali que foram se convertendo, de santos, porque eram os santos que estavam compondo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali então, independente das situações da sua vida de prisão, formou-se uma igreja. Depois, Paulo menciona também os soldados que trabalhavam para César. Vemos que Paulo ele não perdia a oportunidade de pregar que o Cristo crucificado era aquele que justificava a vida de cada um que nele cresce. Vemos que o Paulo, quando recebeu aquela missão, quando ele se converteu, de que ele deveria entrar no palácio do rei, pregar o evangelho a toda criatura, ele não perdeu tempo. Ele estava com as cadeias no pulso, nos pulsos, nas mãos. Antigamente eram assim que os presos ficavam, mas ele não estava preso na sua alma, no seu espírito, de orar pelos crentes e de pregar o evangelho a toda a criatura. Essa era a grande alegria de Paulo, de pregar o evangelho, de anunciar a salvação a todo o povo. Ele estava com a sua mente lúcida, embora preso, mas a sua mente estava lúcida e estava perfeita para continuar pregando o evangelho de Cristo. Depois ele termina então com a saudação que nós vemos aqui nos versículos de 21 a 23, e ele diz no versículo 23: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ou seja, aquela união do espírito dele com o espírito daquela igreja de Filipenses. Eu quero concluir então essa parte da carta de Paulo aos Filipenses, tentando trazer para nós hoje algumas coisas que nós podemos praticar. Porque quando você estuda um livro, estuda um assunto, você deve tirar alguma coisa para você. O que é que nós aprendemos? O que é que nós, durante esses mês de agosto que nós estamos estudando a carta aos Filipenses, quais as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Então, primeiro, Paulo, em toda a carta, ele escreve sobre alegria em ver que os cristãos de Filipos participavam, colaboravam em seu ministério. Ele convida os filipenses a se alegrarem sempre no Senhor. Então, a primeira lição que eu vejo aqui para nós, nos nossos dias atuais, é que, assim como Paulo escreveu esta carta aos filipenses, para que eles permanecessem firmes, colaborando no seu ministério, nós também podemos colaborar com o ministério de evangelização. Sabemos que Paulo foi um dos maiores missionários, um grande missionário, e nós também, como cristãos, podemos colaborar com a igreja aonde nós estamos inseridos, para que a igreja possa continuar sendo uma igreja missionária. A igreja de Filipos, ela era uma igreja pobre, como nós estudamos, materialmente falando, mas ela era uma igreja generosa, uma igreja piedosa, uma igreja missionária. Ela colaborava com Paulo no seu ministério, e era esta a razão, um dos motivos da razão de Paulo, é porque a igreja colaborava com ele na obra missionária. Outra coisa que nós podemos ver, a igreja de Filipos, ela seguia o estilo das igrejas primitivas. Hoje nós também, na IBBC, nós procuramos seguir o exemplo das igrejas primitivas. Por exemplo, na igreja primitiva, nós já estudamos e vemos que ela era composta pelos membros, pastores, bispos e diáconos. Hoje, na nossa igreja também, nós temos os santos, que são os membros da igreja, temos os nossos pastores e temos também o corpo diaconal, que serve e que ajuda na casa do Senhor. Uma outra coisa que nós percebemos também é que na igreja de Filipos tinha vários problemas, entre eles o problema de relacionamento entre os irmãos e dos falsos obreiros. Por isso, Paulo exortava, ele escreveu a carta, exortando aqueles cristãos para que eles se acautelassem dos maus obreiros. Paulo declara que não era
só para ele escrever a carta. Sempre, ele não se cansava de escrever a carta, sempre escrever as mesmas coisas. Se nós percebermos, Paulo, em quase todas as cartas que ele escreve, ele exorta os cristãos. Nós já estudamos a carta aos Romanos, já estudamos Efésios, já estudamos várias cartas de Paulo. E em quase todas elas, Paulo está sempre exortando os cristãos a tomarem cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, a terem cuidado no relacionamento, no amor, no carinho, na amizade de um para com os outros. Nós estudamos em Romanos que os cristãos que se consideravam mais fortes, para eles terem cuidado, amor com aqueles cristãos que possivelmente fossem mais fracos. Então, Paulo, em suas cartas, em quase todas elas, ele exorta sobre o relacionamento entre os irmãos e sobre os falsos profetas que poderiam existir. Eu acho interessante que Paulo, ele coloca como exemplo para os filipenses. Se vocês olharem no capítulo 3:17, ele fala para que eles fossem seus imitadores. Não que Paulo, e ele mesmo fala, não que ele já fosse assim perfeito ou alcançasse a perfeição, mas segundo a posição que ele adotara. Eu sou cristão, então eu preciso viver aquilo que Deus me ensina. Era nisto que ele exortava, que ele falava para os crentes em Filipenses. A posição dele era de adotar uma luta, batalhar e prosseguir até o fim, porque ele almejava a pátria celestial. Ele desejava alcançar essa pátria celestial. E aí então, ele se esforçava cada vez mais para alcançar essa pátria celestial. Hoje nós também podemos nos esforçar, olhando para Jesus, pois é Ele que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. E Paulo, ele desejava isso. Lá em 2 Timóteo 4:8, ele diz que ele lutava para receber a coroa da vida, a qual o justo juiz daria para ele quando ele partisse deste mundo. E também no finalzinho está escrito assim: a todos aqueles que amarem a sua vida. Cada um de nós, se permanecermos firmes, receberemos a coroa da vida que Deus tem preparado para nós. Por fim, aprendemos também que divergências, problemas, dificuldades, ansiedade existe no seio da igreja. Mas diante de tudo isso, devemos buscar a Deus, buscar a paz de Deus que excede todo entendimento, pois Deus é quem supre todas as nossas necessidades, sejam elas sociais, espirituais, materiais, de qualquer forma. É Deus que supre tudo para nós, como está escrito lá no capítulo 4:19. Paulo, ele pede aos filipenses para praticarem tudo o que ele ensinou, porque o Deus de paz estaria com os filipenses e estará conosco também para nos fortalecer, pois o próprio Jesus, antes dele subir ao céu, ele diz que ele estaria conosco todos os dias, e é ele quem nos fortalece para prosseguirmos para o alvo, para alcançarmos o prêmio da soberana vocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, e no próximo domingo nós estaremos começando a estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa, e como Paulo orientou aos filipenses, pratiquem o que eu estou ensinando. Então vamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe a todos e um bom domingo para todos.